Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar nesse vídeo com vocês uma dúvida e uma aflição que todo pai e mãe vem no consultório, que é o quê? Ou o filho não dorme, ou o filho não dorme direito, ou quando ele dorme ele fica se mexendo e não tem um sono que pra gente não é tranquilo. Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para que os bebês tenham uma ótima noite de sono. E não só eles, né? Nós também. Primeira dica a ser dada é: faça uma rotina na vida do bebê. Não adianta um dia você fazer uma rotina de um jeito, outro dia fazer de outro, que isso não vai dar certo. O bom é sempre fazer a mesma rotina. Por exemplo, começou a anoitecer, vou dar o banho, vou dar o mamar e vou colocá-lo para dormir. Então, sempre vai fazer isso. Então não, eu quero primeiro fazer uma chantala, né, que é aquela massagenzinha, depois vai para o banho, depois eu amamento e coloco para dormir. Então, importantíssimo é a rotina. O bebê, ele tem que saber, começar a aprender o que é dia e o que é noite. Então, quando ele está dormindo durante o dia, não vá fechar a janela, escurecer o quarto. Deixa a janela aberta para ele saber que naquele momento tem claridade e que dormir não é tão legal. Já à noite, o interessante é mais silêncio, né? Falar mais baixo, não ter tantos barulhos e o ambiente um pouco mais escuro para a criança. Isso vai fazer com que ele se acostume ao longo do tempo, que o dormir é mais interessante à noite, porque é mais silêncio, é escuro e é mais fácil. Nós temos que lembrar também que cada criança tem um período, uma necessidade de sono. Tem criança que tem que dormir 12 horas, tem criança que com 8 horas já é o suficiente. Então é muito interessante, e isso não serve só para o sono, é para qualquer coisa. Não compare o seu filho com o filho do vizinho, com o filho da prima, com qualquer outra criança, porque cada criança tem um ritmo, tem uma necessidade. Então, tem criança que vai dormir 9 horas da noite e vai acordar só no outro dia 9 horas da manhã. Tem crianças que vão dormir às 11 e vão acordar às 8 e vão estar bem. Então isso tem que ter esse jogo de cintura, que cada criança é uma criança. Quando eles são recém-nascidos, né, nos primeiros dias de vida, eles têm essa necessidade de mamar um pouco mais. Então, eles vão acordar à noite, não adianta. Às vezes vem aqui, doutor, meu filho não dormiu a noite inteira. Nossa, mas a noite inteira, se você começa a perguntar, realmente essa criança acordou de 3 em 3 horas para mamar. Isso a gente tem que entender, que a rotina mudou porque chegou uma nova pessoa na casa. E essa pessoinha precisa de atenção, carinho e também compreensão. Outra coisa que a gente precisa entender é que o sono da criança é diferente do sono do adulto, tá? Essa criança vai do sono leve ao sono profundo, com esses ciclos de sono, muito mais rápido do que o adulto. O adulto demora mais, em torno aí de 90 a 100 minutos. A criança faz essa mudança de sono muito mais rápido. Então a gente tem que entender que eles vão se mexer um pouquinho mais, na verdade muito mais do que o adulto. Então, as dicas que eu dou sobre isso? De repente a mãe está amamentando a criança e ela adormeceu ali no seio. O que você vai fazer? Não adianta, se ela estiver ainda fazendo barulhinho, se mexendo um pouco, não adianta você colocar no berço naquele momento, porque você vai colocar no berço e essa criança vai despertar. Então espera um pouco mais, espera
como se ele ficasse largadinho, né? Como se fosse um boneco no seu colo. Esse é o momento em que o nenê ele está em sono profundo. Então, pode colocar no berço que ele vai dormir. Uma outra dica que eu dou é assim, a criança já está maior, acordou durante a noite e aí começou a chorar. A gente pega ou não pega, deixa chorando. O interessante é, começou a chorar, espera um pouquinho, né? Dá aquela levantada mais tranquila e vá ao encontro da criança. O interessante é, não pegue ela no colo. Tente conversar com ela, bater assim, dar aqueles batidinhos no bumbum, fazer um carinho, às vezes cantarolar alguma canção, mas não pegar. Mas de repente a criança tá aos berros, pega no colo e não saia do quarto, fique dentro do quarto, porque isso vai fazer com que ela entenda que é aquele horário de dormir e que com o tempo vai entender que ela dorme lá e se ela chorar, se ela precisar de alguma coisa por medo quando ela estiver maior, você vai estar lá para socorrê-la, para dar carinho, para protegê-la, mas que ela não tem o mesmo local de dormir que você tem. Lógico que nas crianças menores é até recomendado o berço no quarto dos pais. Então, para resumir as dicas, tem que lembrar que a criança realmente tem um sono um pouco mais agitado do que do adulto, tá? Ela precisa de uma rotina para dormir bem. Se ela acorda durante a noite, o importante é mostrar que ela é ouvida, que ela é protegida quando ela necessita e nós vamos ao encontro, mas não levar para o nosso quarto, e que o horário de dormir é à noite e não de dia, então durante o dia os barulhos da casa, a claridade do quarto, todo normal e à noite mais tranquilo. E espero que com essas dicas vocês consigam fazer com que seus pequenos e também vocês, papais e mamães, tenham uma noite de sono. Se gostaram, deem um feedback aqui para mim, coloquem gostei. Se tiverem dúvidas, respondam, perguntem aqui nos comentários. E se acharem que vai ser interessante para alguém essas dicas, marquem essa pessoa. Até o próximo vídeo.